Olá e seja muito bem-vindo ao Med Talks, a sua pílula diária de informações sobre saúde e bem-estar. Todos os dias, às 5 da manhã, nós trazemos conteúdos para incentivar a busca por uma vida mais saudável através da informação. Hoje, vamos mergulhar numa abordagem psicológica muito poderosa, a terapia de aceitação e compromisso, ou ACT. Com base nas reflexões do psicólogo mestre José Siqueira, vamos explorar por que lutar contra os nossos pensamentos mais difíceis, na verdade, pode nos prender ainda mais. Para começar, vamos pensar numa situação que provavelmente todo mundo já viveu. Aquela sensação de ansiedade que surge, ou talvez uma preocupação que fica martelando na cabeça e simplesmente não vai embora. A nossa reação quase que instintiva é lutar contra isso, tentar empurrar para longe. Mas o que geralmente acontece quando a gente faz isso? O que acontece é que a gente entra num ciclo vicioso. Olha só, o sentimento aparece, a gente luta para se livrar dele, só que essa luta acaba dando mais foco, mais energia para ele. E, paradoxalmente, ele se intensifica. É como estar preso numa areia movediça mental. Quanto mais a gente se debate para sair, mais fundo a gente afunda. E essa frase do José Siqueira resume perfeitamente essa armadilha. A luta contra o sofrimento interno, na maioria das vezes, acaba amplificando o próprio sofrimento. Então, fica a pergunta: se lutar não funciona, qual seria a alternativa? E é exatamente aqui que a terapia de aceitação e compromisso, a ACT, nos propõe um caminho diferente. A ideia não é tentar vencer uma guerra dentro da nossa cabeça. A proposta é bem mais sutil. É mudar os termos desse conflito, ou seja, alterar a nossa relação com aquilo que a gente pensa e sente. E aqui a gente vê a diferença fundamental. Muitas abordagens tradicionais focam em mudar ou eliminar o conteúdo dos pensamentos. Já a ACT nos convida a mudar a relação que temos com eles. Isso permite que a gente siga em frente, que a gente viva, mesmo quando esses pensamentos e sentimentos difíceis estão presentes. É uma mudança de foco do o que a gente pensa para como a gente se relaciona com o que pensa. E todo esse processo nos leva ao grande objetivo da ACT, que é desenvolver uma habilidade chamada de flexibilidade psicológica. Parece um termo complexo, mas vamos entender o que ele realmente significa no nosso dia a dia. Ter flexibilidade psicológica é, em essência, a capacidade de estar presente, de estar aberto para as nossas experiências internas e ainda assim conseguir agir de acordo com o que é importante para nós. Por exemplo, sentir o nervosismo ou ansiedade, mas mesmo assim fazer aquela apresentação no trabalho porque o crescimento profissional é um valor importante na nossa vida. Para ilustrar isso, imagine um funil. Quando a gente vive tentando evitar o desconforto, a nossa vida vai se tornando cada vez mais estreita, como a parte fina de um funil. A gente começa a evitar pessoas, a evitar lugares, a evitar oportunidades, tudo para não sentir aquela ansiedade ou aquela dor. O nosso mundo vai encolhendo. E o que a ACT se propõe a fazer é justamente virar esse funil, é abrir espaço, é criar uma vida mais rica, mais ampla, cheia de significado, onde seja possível caminhar na direção do que a gente valoriza, mesmo que o desconforto às vezes venha junto como companhia de viagem. Certo, mas como a gente consegue fazer isso na prática? Como se faz esse movimento de expansão? A ACT se apoia em 3 pilares centrais, que trabalham juntos para nos ajudar a construir essa flexibilidade psicológica. E esses pilares são abertura para as nossas experiências internas, consciência do momento presente e engajamento em uma vida com propósito. Vamos aprofundar um pouquinho em cada um deles. O primeiro pilar, abertura, envolve 2 ideias. A primeira é a aceitação, que não é se resignar, mas sim receber ativamente o que estamos sentindo, sem julgamento. E a segunda é a desfusão, que é a habilidade de se desprender dos pensamentos, de perceber que um pensamento é só um evento mental, e não uma verdade absoluta ou uma ordem que precisa ser seguida. O segundo pilar é a consciência. Ele também tem 2 partes. Uma é a conexão com o momento presente, o aqui e agora. A outra é o que chamamos de self como contexto, é a percepção de que nós somos muito mais do que os nossos rótulos. Nós não somos uma pessoa ansiosa, nós somos o espaço, o recipiente, onde a ansiedade, os pensamentos e os sentimentos acontecem. E por fim, o terceiro pilar, o engajamento. Aqui, o foco é, em primeiro lugar, clarear os nossos valores, o que realmente importa para nós, o que queremos que a nossa vida represente. E, em segundo lugar, a ação comprometida,
que é dar passos consistentes na direção desses valores, construindo uma vida com mais significado. E quando a gente consegue unir esses 3 pilares, acontece uma reorientação muito profunda sobre o que realmente significa viver bem. O foco deixa de ser um objetivo de curto prazo, que é o de se sentir bem o tempo todo, e passa a ser um objetivo de longo prazo, que é o de viver bem. E viver bem significa ter uma vida rica, cheia de sentido, e isso inevitavelmente inclui também os momentos difíceis. Como o próprio José Siqueira nos lembra, a vida tem um sofrimento que é inevitável. A CAT não nos promete uma vida sem dor, mas ela nos oferece ferramentas para navegar por essa dor enquanto a gente constrói uma vida que realmente importa para nós. E essa reflexão nos deixa com um pensamento final. E se o verdadeiro objetivo não for eliminar o sofrimento, mas sim aprender a construir uma vida que vale a pena ser vivida, apesar dele? O que poderia mudar a partir dessa nova perspectiva? Fica aqui essa reflexão. Nós agradecemos a sua companhia em mais um Med Talks. Para mais conteúdos como este, acesse o nosso blog em med.com.br. E nós também estamos no Spotify. É só procurar pelo podcast Descomplicando a Saúde com o SPS, SPASS, a nossa plataforma de benefícios. Um grande abraço e até a próxima.